Recentemente, a internet foi palco de um dos debates polêmicos sobre o mundo animal. De um lado, Luísa Mel, de outro lado, o biólogo Henrique e biólogo Richard Rasmussen. E toda a treta começou por um elefante. O elefante Sandro vive há muitos anos em um zoológico de Sorocaba. Porém, alguns ativistas querem que ele vá para um santuário. E o que era para ser uma conversa esclarecedora acabou virando um embate entre as partes. Mas, na verdade, o que chamou a atenção nesse debate foi o descontrole da apresentadora, no caso, a Luísa Mel. Diz que você é um homem muito bem sucedido que tem várias empresas. Na hora de se candidatar, você não mostra, você diz que não tem nada, nenhuma conta no banco. Gente, ele não tem R$1, você não tem R$15 no banco. Há 3 anos atrás, eu gravei um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards sobre a Luísa Mel. A Luísa Mel nos faz refletir bastante sobre a nossa atual sociedade, onde você tem pessoas técnicas capacitadas que estudaram sobre o assunto, de um lado, dando as suas opiniões técnicas. Isso é um indicador que ele está sendo muito bem cuidado. Estão querendo arrastar o Sandro daqui, colocar ele dentro de um caminhão para viajar 2 dias para ir para o Cerrado, onde a gente já teve um caso de uma elefanta que estava lá, comeu uma palmeira lá com espinho, morreu. A gente não quer isso para o Sandro, a gente quer que ele continue com os tratadores, com os biólogos e veterinários daqui, onde ele é muito bem cuidado. Então a campanha é... E de outro lado, nós temos pessoas influenciadoras de internet que não têm formação na área, como biologia, veterinária ou zootecnia, falando apenas com a emoção, deixando a razão de lado. Preservar o meio ambiente é melhor do que ficar aprisionando animais, mas assim... E não é à toa que os indígenas que consomem animais silvestres todos os dias são infinitamente mais sustentáveis consumindo animais silvestres do que qualquer vegano com seu iPhone. Mas esse caso levanta uma questão. Até que ponto uma paixão por uma causa atrapalha o diálogo? E eles vieram, achei que eles iam arregar, mas estão aqui. Apesar das imensas diferenças, a gente tem uma coisa só em comum. A gente ama os animais. Para quem ainda não sabe, o tema desse é o elefante Sandro. Mudou a questão de como se encarar os zoológicos. A gente não tira animais da natureza hoje para colocar dentro Como do não? zoológico. As girafas não foram... Não, foram criadas. Não, as Desculpa, girafas aquelas... vêm de tráfico de animais, maior história de tráfico de animais. Você tem que provar isso. Vamos lembrar que uma parcela da nossa sociedade demoniza muito os zoológicos, como lugares que os animais são expostos somente para gerar lucro, como lugares que aprisionam bichos, entre tantas outras narrativas que a gente já cresceu se acostumando a ouvir. Porém, se você for estudar mais a fundo sobre os zoológicos, você vai descobrir, tecnicamente, que esses lugares fazem pesquisas científicas, abrigam animais e reproduzem, livrando-os da extinção. Muitos exemplares são preservados nesses locais. Além de aproximar o ser humano da natureza e além também de ser um local super fiscalizado, tanto por órgãos públicos quanto por quem visita esses locais. Hoje em dia nós estamos na era da internet, bastou você pegar o seu celular e filmar uma situação que isso viraliza em poucas horas. Vocês, é tão absurda que eu não precisei nem trazer um vegano, nem uma pessoa mais radical, que o pessoal de zoológico, que é mais consciente, que tem mais experiência, sabe que o melhor para o Sandro é ir para o santuário, que aquela condição dele é absurda, é maus tratos, é crueldade. Já um santuário, apesar desse nome carregar uma visão positiva, é um local que não tem fiscalização, é um local muitas vezes longe, é um local muitas vezes próximos de áreas de queimadas. Porém, isso levanta vários questionamentos, como por exemplo, o recebimento de Pix. Quando a gente questiona o Pix da galera, os ataques vêm. Não é que a Luísa Mel decidiu atacar o biólogo Henrique questionando a minha profissão. E a pessoa é livre para doar para a ONG e para a instituição que quiser. Porém, você retirar um animal já idoso de um local para colocar em um outro local, sem a devida fiscalização, sem os devidos cuidados, serve para gerar uma narrativa, serve para gerar um engajamento em cima dessa causa. Luísa Mel versus biólogo Henrique, o caso do elefante Sandro ali no zoológico de Sorocaba. E eu vou trazer aqui os meus centavos de contribuição, porque como uma comunicadora social que também fala um pouco sobre a causa animal quando é necessário, acho pertinente trazer a minha opinião. E a minha opinião, pessoal, ela vai muito mais de acordo com o que pessoas que de fato têm propriedade de fala, né,
propagam através de seus conhecimentos técnicos e teóricos. E, obviamente, a minha opinião, ela vai de acordo com o biólogo Henrique, visto, obviamente, porque ele tem sim propriedade de fala, ele é uma pessoa graduada na área como biólogo, tem mestrado, cara, tem um currículo do caralho e que está sendo extremamente sensato ao dizer que para o bem-estar do elefante Sandro é que ele continue no zoológico de Sorocaba. Eu não quero rechaçar a Luísa Mel, eu acho que ela sim já foi muito importante na causa animal, no resgate de animais em situação de vulnerabilidade, mas nessa situação do elefante Sandro, na minha opinião, eu sinto que é mais uma briga de ego, uma briga de narrativa. Eu acho que é uma coisa de quem vai ganhar no grito. O que me chamou muita atenção nesse debate foi o descontrole da apresentadora, no caso a Luísa Mel. Ela não deixava em nenhum momento os biólogos começarem, darem andamento e concluírem o seu pensamento. E isso mostra muito bem quando uma pessoa vai para o debate e não está preparada com fatos e argumentos, ela parte para o campo pessoal. E quem está vendo de fora esse debate percebe nitidamente o despreparo e a intenção dessa pessoa. Isso eu concordo totalmente. Aliás, eu nunca vejo vocês se manifestando contra a pele da devastação, contra coisas de meio ambiente. Podcast Três Irmãos tem uma live maravilhosa onde eu dou uma puta aula sobre a pele da devastação. Maravilhoso. Eu recomendo você assistir. Então tá bom. Luísa Mel foi uma ex-apresentadora de televisão e ela é ativista pela causa animal. Eu não tenho dúvidas que é uma pessoa que gosta muito de bichos, assim como todas as pessoas que seguem o perfil dela. Porém, gostar não é o suficiente. Você tem que ter um parecer técnico para você fazer bem para uma outra espécie. Cada espécie tem a sua necessidade. E quem vai poder falar as necessidades daquele indivíduo são as pessoas que estudaram para isso. Um seguidor, ele pode ter empatia pelo influencer, mas ele não pode deixar se cegar por opiniões que não têm base. Todas as pessoas podem opinar sobre determinado assunto, mas você vai ser uma pessoa diferenciada se você opinar com base em dados, com base em ciência, não com base no achismo e na emoção. É claro que sempre tem aquela parcela que vai pela razão, mas sempre tem aquela parcela também que vai pela emoção ou por uma pressão social. Luísa Mel e Luana Piovani, o que as duas têm em comum? Bom, elas e mais alguns outros artistas têm em comum estarem atacando o zoológico de Sorocaba, agora, criando até petição online, atacando fervorosamente neste exato momento para fazer maus tratos com o elefante Sandro, querendo colocá-lo dentro de um caixote para viajar 2 dias seguidos para ir para um tal de um Santopix, dessa galera do Protepix. Pois é, eles não pararam, agora estão incessantemente atacando os zoológicos e se uniram todos os artistas. É de um lado artistas e do outro os técnicos como biólogos, veterinários, zootecnistas. Ou seja, no Brasil o que vale são os artistas, cara. E aí você vê um influencer com mais de 4 milhões de seguidores falando coisas que são contrárias à parte técnica e você acredita sem nem mesmo questionar, porque essa pessoa já está validada socialmente pelo histórico que ela tem. Ah, mas ela gosta muito dos animais. Ah, mas ela já teve ONGs, que inclusive saiu de uma forma polêmica. Ah, mas ela foi apresentadora de televisão, ela deve ter passado por um crivo que viu ali um talento. Queridos, eu vou dizer uma coisa. As convenções da nossa sociedade transformam muitas pessoas sem conteúdo em famosas e muitas pessoas que têm muito conteúdo em verdadeiros anônimos. Não estou tirando os méritos da pessoa Luísa Mel, mas estou falando para vocês que estão vendo o meu vídeo para pensarem um pouco mais amplamente e não seguirem cegamente. E se vocês tiverem estômago e um tempo, tirem um tempo da vida de vocês para ver exatamente do que eu estou falando, assistindo o debate inteiro. É indigesto, são mais de 2 horas de sofrimento, mas isso ilustra muito bem como a nossa sociedade colocou pessoas como essa em papéis de autoridade. Nem sempre quem aparece na televisão, nem sempre quem tem muitos seguidores, sabe do que está falando. Há alguns anos atrás, nós aplaudíamos quando essa pessoa invadia casas, resgatava animais e levava para o seu instituto em transportes que não eram adequados,
castrava cães sem autorização judicial, cães que eram dados como mortos no instituto reapareciam vivos em outro lugar, na casa de pessoas também influentes na sociedade. Cats, a marca que patrocinou esse tal podcast, eu não sei se vocês vão continuar patrocinando ou não, se isso é um projeto sério ou não. Esse desafio que quero agradecer a Cats, né, por ter proporcionado essa possibilidade da gente poder trazer diferentes temas, discutir esses temas de forma civilizada. Mas eu aconselho que depois dessa primeira atuação da apresentadora de vocês revejam como que será com os próximos convidados. Porque igual atrai igual. Vocês querem debates sérios, no qual as pessoas que têm formação na área consigam se colocar de uma maneira que o público que está assistindo consiga absorver aquele conhecimento? Ou vocês estão querendo uma pessoa que não tem postura, uma pessoa que não tem conhecimento e tenta enfiar a goela abaixo pela emoção até nos seus convidados? Tá sozinho, Voltamos à questão da floresta. Que floresta? Você nunca foi para uma floresta, pelo amor de Deus, você não sabe o que tá falando. Você nunca foi para floresta. Nunca foi, mas nunca eu não sou, foi, eu sou uma nunca. Você pessoa, nunca eu foi, tenho- mas você nunca foi para Eu já floresta. fui. Nunca foi. Eu Não, já fui. nunca foi. Aqui Você nunca foi para conhece da floresta. minha vida. Você nunca foi pra... Desculpa, mas dinheiro não compra elegância. Dinheiro não compra educação. E dinheiro muito menos compra inteligência. Cuidado, marca Cats, a quem vocês vão associar o nome da marca de vocês. E lembrem-se, todos os cortes que estão circulando nas redes sociais carregam a marca de vocês. E a reflexão final que eu deixo para o meu vídeo é a seguinte: nesse debate ficou muito claro que a emoção e a paixão não conversam com um diálogo produtivo, com base em dados técnicos e ciência. De um lado, mostra que a Luísa Mel realmente acredita no que ela defende. Mas quando a emoção ultrapassa a linha do diálogo, o risco é perder o espaço e a narrativa para quem tem calma, argumentos e para quem tem um bom comportamento. Não basta apenas você ter uma causa para representar. Sobre o transporte, nessa idade dele daqui até o santuário, os riscos, isso é uma das causas do Fica Sandro? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele é um elefante idoso, tá? Ele está aqui nessa idade, com 53, 54 anos, na natureza ele já teria morrido. Já teria virado comida de abutre. Pra vocês terem uma ideia, leões vivem na natureza 12 anos. Mas em zoológicos eles podem viver até 25 anos, mais ou menos. O elefante Sandro, ele está muito acima da idade. Ele tem um tratador que pinga o colírio certinho, onde ele está acostumado. Tem a comida onde é picadinha, triturada, porque o dente dele já não está legal. E aí, criou-se uma ideologia, sabe, do que o zoológico está explorando o elefante, né? Explorando o animal, então o zoológico é malvado. Gente, o zoológico de Sorocaba é um zoológico de reconhecimento internacional. Muitos artigos científicos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, são produzidos aqui. Os animais têm biólogos e veterinários para serem tratados, além do que a educação ambiental é a primeira coisa, com ingresso que custa R$5, R$8. Aliás, você até levantou uma lebre, ô Emilhão, até se vocês querem fazer pergunta, ou eu vou encerrando a minha parte no quesito perguntas, é a primeira vez que você vê vereadores ou deputados atacando o público para defender o privado, né? É a primeira vez que eu vejo alguém atacar um zoológico público de excelência internacional para colocar ele dentro de um santuário que a gente não sabe como funciona, porque não é igual zoológico que não tem visitação, mas que você vai na página lá, tá assim, ó, adote, Pix, compre, tome um produtinho, ou seja, só a área dos caras vale mais de 50 milhões e a galera atacando um zoológico público, atrelado a universidades públicas, para colocar numa ONG, onde a gente nem sabe o que acontece, que parece mais um zoológico particular. Na minha concepção, é um zoológico particular de gringo, onde você vai lá, tu só vê o cara falando inglês, francês, e um monte de outras línguas que a gente não conhece. Ou seja, tu não sabe o que acontece lá. Tá funcionando como zoológico particular ou não? Me parece que sim. E outra coisa, esse lance de santuário é só um nome fantasia. Não existe santuário no Brasil. O nome é mantenedouro. E os mantenedores têm por obrigação apoiar o zoológico. É o contrário. O mantenedor ele tem que apoiar. Se está faltando elefante aí, vamos apoiar aqui para fazer reprodução. Só que aí se criou uns mantenedores com umas ideologias do tipo, não pode reproduzir o bicho, zoológico é malvado. Tá aí o Pix que tu recebe aí. Quanto que é? Mostra pra gente quanto que dá isso aí.